TV Net, a TV que vai até você. Muito obrigado a todos vocês que estão em sintonia conosco, porque a partir de agora está no ar o programa Padrão da Notícia, com a apresentação deste amigo de vocês, o Ribeiro Júnior, toda a nossa técnica que recebe a direção do Manoca Leão, obviamente, esse grandioso cameraman e o homem que nos dá o sustentáculo do profissionalismo acima de qualquer coisa, trazendo ou levando, ou às vezes fazendo a coletânea de matérias, de som, de edições, o nosso querido Carlos. Esse homem que, digamos, ou diga-se de passagem, o mais namorador do Brasil. Programa Padrão da Notícia, hoje, com exclusividade, eu estarei entrevistando uma pessoa que tem conhecimentos de causa e nós vamos perguntar para ela, inclusive, qual o papel da determinada função para que é eleito o vereador. Qual o papel real do vereador? Para que é que um vereador é eleito? As pessoas sabem exatamente por que estão votando? São essas perguntas, além de outras e outras, que faremos a Andréia de Lima Ribeiro, mas uma pessoa que tem conhecimentos de causa, e ela diz estar preparada para assumir o cargo de vereador em sua cidade, aqui na Mata Sul, que é Catende. Então daqui a pouco no programa, vamos ouvir atentamente essa entrevista. Olha, eu quero mandar um alô aqui, todo especial, à dona Vânia, da Nova Laje Grande, ao meu amigo Alberes, lá de Catende, Ulisses do Banco, meu muito obrigado dos bancos, né? Ulisses dos Bancos, meu muito obrigado pelo carinho. Uma notícia me deixou estarrecido diante das circunstâncias onde, ou como, ou quando você assume determinado cargo. Ora, a partir do momento que eu fui convidado para assumir um programa aqui na TV Net, em Palmares, é óbvio que, na qualidade de profissional, você tem que procurar saber o raio de alcance, os profissionais que trabalham, quais as diretrizes. Enfim, você tem que saber tomar conta, tomar ciência para saber onde você está pisando. Eu estou falando isso exatamente em mais de uma minúscula TV aqui no estado de Pernambuco. Agora imagina você, o indivíduo ser convidado a ser ministro da saúde no Brasil e dizer que não tem conhecimento do SUS. Ô bicho, você tá brincando, você tá de piada. Isso é uma piada. Eu acho que até, ou talvez ele nem quis dizer isso. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Ou ele é burro demais, ou ele tá brincando. O ministro da Saúde no Brasil assegurou categoricamente, e eu vou ler, eu não sabia nem o que era o SUS. Eu passei a minha vida sendo tratado em instituição pública do Exército. Vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou, disse o ministro da Saúde. Eu tenho horas que eu quero, confesso, que em determinadas ocasiões eu sou de aplaudir o atual presidente da República
em determinadas ocasiões, mas também de tecer uma crítica quando necessário. Ô presidente, coloque as pessoas com mais critério. Coloque as pessoas, eu sei que ninguém pode saber do coração e nem da mente de ninguém. Quem sabe o senhor esteja bem intencionado, mas esse pessoal que o senhor está colocando, o cara dá uma declaração dessa, nem um jegue dizia isso. Isso é coisa que não se deve comentar, mesmo que ele não soubesse, jamais ele diria. Despreparadíssimo para ser um cara de altíssimo padrão ou escalão, do alto escalão do Exército Brasileiro, dá uma declaração dessa, assumindo um posto que talvez ele não sabe a responsabilidade onde ele está vestindo essa camisa. Então são essas coisas que às vezes ele entra na crítica popular por conta disso aqui, ó. Esse pedacinho de língua, que às vezes deixa você famoso, mas às vezes, ministro, te leva para o inferno. Simplesmente, talvez você por fazer uma colocação errada, no momento errado, no dia errado, principalmente aqui no Brasil. General do Exército Pazuello assumiu a pasta em maio deste ano, no meio da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. Primeiro como interino, após a queda de 2 ministros. O atual ministro, apesar da declarada recente intimidade com o SUS, o ministro fez questão de elogiar a ferramenta, segundo ele, dá ao país a capacidade de ser referência nos combates de muitas doenças do Brasil. É claro, muita gente critica o SUS, mas eu faço questão de dizer obrigado, SUS brasileiro. Obrigado. Porque se estou aqui hoje andando, eu agradeço ao SUS. A minha saúde, eu agradeço ao SUS. E quantos brasileiros não agradecem ao SUS? Ou com defeito, ou sem seus defeitos. E quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Mas o SUS realmente tem feito muita coisa pelo povo brasileiro. Entra governo, sai governo, entra bandido, sai bandido, entra santinhos e entra e sai santinhos, mas o SUS continua numa verdadeira lâmina, cuidando do nosso povo. Às vezes você encontra um mau atendimento, mas no dia seguinte encontra um bom atendimento e vamos caminhando, vamos levando. Mas o SUS brasileiro é uma referência na saúde. Apesar dos pesares, poderia ser melhor. É claro, poderia ser melhor. Tem muito a melhorar. Porque tinha muita gente, ou tem, não sei, que ainda faz o desdobro. Tem muita gente ainda que faz o desdobro. E isso não deveria acontecer. Principalmente na saúde brasileira. Porque é muita gente carente. A gente vê gente aí precisando de fazer cirurgias, 4, 5, 6, até 10 anos. Tem gente que não chega a fazer a cirurgia numa fila de espera do SUS, porque acaba embarcando para a cidade de Pé Junto, pelo fato de não ser chamado. E agora com a pandemia, piorou a situação. Mas o SUS é culpado? Não, o SUS não é culpado. Culpados são as pessoas que às vezes prestam serviços ao SUS. Aí é onde está a diferença. Tem muitos profissionais que na hora de voltar, como por exemplo vários médicos, na hora de voltarem
a prestarem seus serviços, mesmo sendo remunerados, simplesmente deram basta e disseram, eu não volto. E aí? O que é que o SUS vai fazer? Vai pegar e algemar e levar o médico? Não pode. Aí as pessoas que carecem, que precisam, que mendigam o auxílio daqueles que sabem cuidar da saúde, ficam a mercê. Infelizmente essa é a realidade brasileira. Mas um dia, quem sabe, essa realidade possa melhorar. Quem sabe? Pedindo a Deus, clamando, orando, a gente agradece ao SUS. De qualquer uma outra forma, eu só tenho a agradecer ao SUS. Olha, foi assinada a ordem de serviço do aeroporto de Caruaru. Aí você há de me perguntar, o que é que eu tenho a ver com isso? Claro que nós temos a ver com isso. O aeroporto de Caruaru, ele é uma porta para o mundo aqui, na capital do Agreste. Há pouco mais de 100 quilômetros, 70, 80 quilômetros, não sei, de Palmares. Quantos quilômetros dá daqui em Caruaru? Carlos, me vê aí, por gentileza. No pai dos burros, no pai do jegue. Me olha aí, que eu tô ficando velho, tô ficando o jumento mais burro na fila do jegue. Vê aí quantos quilômetros dá de Palmares a Caruaru. Então, pra gente ter noção, enquanto isso o Carlos está ali providenciando, para que a gente possa trazer essa informação com precisão. 81 quilômetros, eu vou dizer que 90 quilômetros até o aeroporto de Caruaru. Eu vou dizer que 90 quilômetros, arredondando para 90 quilômetros até o aeroporto de Caruaru. Então, o que é que nós temos a ver com isso? Temos muito a ver com isso. Nos interessa também, porque Caruaru, tendo no aeroporto, será uma porta para o mundo através de Caruaru. Caruaru recebendo voos internacionais, e acabar com essa de só voo de helicópteros, para vir aqui, para ir ali, praticamente passeios. Então, a partir da ordem de serviço assinada e os serviços com a reforma do aeroporto de Caruaru, principalmente da pista, assim sendo, nós teremos aeronaves até com voos internacionais aqui pertinho da gente, porque tenho certeza que muita gente precisa, carece, às vezes até para embarque e desembarque de mercadorias, principalmente hoje de outros países, com o mundo globalizado que temos. Então precisamos ter exatamente um escoamento de mercadorias e, obviamente, agregar esse serviço às transportadoras terrestres. Uma cena se passou lá no estado de São Paulo. E o Conselho de Medicina caça registro do médico acusado de abuso. O que eu fico indignado às vezes é que o Conselho caçou o registro de médico, mas cabe recurso. Na própria matéria o cara já coloca, cabe recurso. Ou caça ou não caça. O cara é caçado, mas cabe recurso e ele pode voltar. Que tipo de punição é essa? Não dá para mim entender. Este médico que está aí na tela, você pode ver aí na tela. Coloca a foto dele aí, cara, por favor. Coloca a tela cheia, viu? A primeira fase do julgamento do médico nutrólogo Abid Maldum Neto, do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Ontem, quarta-feira, dia 7, teve votação unânime pela cassação do seu registro. Ele é acusado de abusar sexualmente de mulheres em sua clínica em São Paulo. Tira esse cabo safado aí da tela, tira. Eu não gosto de botar... Eu não sabia da matéria exatamente se era abuso sexual. Ele pode ser o que for. Aí cabe recurso um bandido desse voltar a atender, a ser médico mais uma vez. Um bandido desse era para ir direto para o presídio, trabalhar quebrando pedra. Era para ele ir quebrar pedra.
e não ter o direito de abrir um recurso na justiça para voltar a atender. Pô, o cara era médico que abusava sexualmente das suas clientes. Como é que a justiça brasileira permite uma coisa dessas? Ah, cabe recurso. Cabe recurso. Parece até uma piada. Bom, daqui a pouco, aqui no programa, nós estaremos entrevistando uma candidata a vereadora, programa Padrão da Notícia. Nós estaremos entrevistando a candidata a vereadora, Andréa de Lima Ribeiro, que vai inclusive conversar conosco e responder perguntas e esclarecer. Porque tem muito candidato aí, candidatas, candidatos, que às vezes, por puro oportunismo, eu estou desempregada, eu estou desempregado, vou me candidatar, vai que eu ganhe, vou vender isso ou aquilo, investir alguma coisa na minha campanha, vai que eu ganhe, todo emprego garantido por 4 anos. E o povo? E a tua cidade? Como é que fica? É esse formato de político que você quer na sua cidade? Então daqui a pouco a gente vem com a Andréa de Lima Ribeiro para fazer alguns esclarecimentos. É rapidinho, só enquanto a gente vai ali, vai e volta. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão, profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo: 3662-2705. com atendimento especial. Farmabrito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Doutor Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea. Doutor Elias de Araújo, Doutor Marcos Ferreira, Doutor Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil.
Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração, aceitando todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81 3661 0255 3661 0255. Eri Cabeleireira. TVNet, a TV que vai até você. Nós estamos de volta aqui pela TVNet com o programa Padrão da Notícia. A nossa convidada hoje é Andréia de Lima Ribeiro, popularmente conhecida como candidata a vereadora lá na cidade de Catende, por Andréia de Lima. Aliás, por Andréia de Ribeiro Júnior. Até porque somos casados. Mas aqui se trata de dois profissionais, cada um em sua área. Aqui se trata de dois profissionais, cada um em sua área. A Andréia de Lima Ribeiro, como é conhecida, passou a ser Andréia de Ribeiro Júnior quando se candidatou para o cargo de edil, ou seja, de vereadora na cidade de Catende. E quem estiver pensando que aqui nós iremos fazer uma meia boca de arrumadinho, equívoco de sua parte. Andréia, seja bem-vinda, programa Padrão da Notícia. Obrigada, Ribeiro Júnior. É uma grande satisfação estar neste programa. Venho a público externar o meu depoimento, acima de tudo, como cidadã, e prestar os serviços à minha comunidade, ao meu município de Catende, e que essa nossa conversa inteligente, esclarecedora, ajude toda a população da região, também da Mata Sul, a compreender como se passa o pleito eleitoral e qual o papel do vereador. E o verdadeiro papel do eleitor, né? Também está em comum acordo. Andréia, eu vou perguntar com maturidade no assunto. Eu quero fazer uma pergunta aqui, mas de forma que as pessoas entendam que aqui não tem nenhum tipo de arrumação, apesar de sermos casados. Mas aqui é esclarecimento a você, eleitor, e aos candidatos, ou alguns candidatos. Você concorda com um candidato a vereador ou a prefeito, não sei, mas vamos falar especificamente de vereadores? Você concorda com o vereador que hoje é candidato, mas que ele não tem conhecimento de causa, ele não sabe, porque tem candidato hoje, a nível de Brasil, que não sabe sequer o porquê ele é candidato. Ele apenas colocaram ele ali. Então ele entrou como o gado que entra no curral. Ele entrou ali porque talvez para preencher uma vaga, mas aí ele tomou gosto na coisa. Aí agora ele vai lutar para ganhar. A todo custo. Mas ele não tem sequer preparação escolar, ele não tem conhecimento de causa, ele não sabe sequer o porquê ou para que serve um vereador na cidade. Qual a sua análise nesse contexto? Eu parto da análise do desejo do ser humano. O ser humano, ele tem seus sonhos, seus desejos, e isso, vamos dizer, isso é de direito, é nosso. É da natureza humana sonhar e desejar. Mas nem todos os desejos podem ser atendidos, porque existem limites. O limite seria qual a minha capacidade e qual o meu poder de liderança para que eu me coloque como candidato a vereador. Hoje existe mais do que em outros momentos,
essa grande necessidade das pessoas entenderem qual é o papel do vereador. Elas estão mais curiosas. Isso é interessante. Hoje as pessoas estão escutando mais o que é o papel do vereador para ter conhecimento justamente pela indignação de tanta corrupção. Mas, de toda forma, a gente tem que entender que muitas pessoas a nível de terceiro grau, pós-graduados, ainda não compreendem bem o papel do legislativo Não e do desperta o executivo. interesse também, né, André? Talvez por uma questão cultural e educacional. Foi a educação nossa que falhou nesse sentido. De não nos dar os instrumentos educacionais e pedagógicos adequados para que a gente se acostumasse, não, gostasse da política. Quando você fala do erro pedagógico, você quer dizer que na sala de aula deveria ter uma disciplina falando de política brasileira? Sem dúvida. Não naquele formato da USPB, não naquele formato, mas num formato mais democrático e com isonomia, sem bandeiras de partidos A, B ou C. Ok? Mas isso a gente já tem alguns resultados positivos com crianças. E isso é um desafio dos pedagogos, dos professores. Não é? Incluir, apesar de que o nosso currículo formal não tem dentro da grade curricular uma disciplina específica. Mas a gente pode trabalhar isso em outras, na história, na sociologia, até na matemática pode-se colocar isso, quando a gente assume as questões quantitativas do que é gasto, das despesas. Enfim, dá para se trabalhar muitíssimo bem. Eu quero deixar claro aqui que a Andréia é formada pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco em psicopedagogia. Bom, eu não vou falar das graduações, né, dessas coisas, são tantas as coisas, tantos os cursos, né? Porque sabe eu as noites que durmo só na cama, porque ela não tem tempo e está estudando. E às vezes entra madrugada adentro, às vezes até o dia clareando, e ela não arreda o pé enquanto não resolve determinadas questões em se tratando de estudo. Então, é uma pessoa preparada, e eu gostaria de saber dela, qual o verdadeiro papel do vereador numa cidade, Andréia? Ele é dividido em duas partes. O seu poder, ele é ativo em duas instâncias: na formulação e na aprovação de leis. Esse é o poder legislativo propriamente dito. E, além disso, o poder de fiscalizar. Ele fiscaliza o executivo, porque o executivo ele não trabalha sozinho. Se ele trabalhasse sozinho, a gente não viveria numa democracia, e sim numa monarquia. E para que o prefeito não tenha total poder de decisão de tudo, aí se tem o trabalho do vereador. E isso a gente tem que colocar para as pessoas que estão nos vendo, que o ponto de partida é a nossa Constituição. Eu deveria dizer a vocês que a nossa Constituição Federal deveria ser um documento que a gente deveria ter na bolsa e deveria ser distribuído de graça para toda a população. Mas o nosso ponto de partida é a Constituição Federal, que nos garante que o nosso governo é republicano. O que significa governo republicano? É aquele onde o poder emana do povo. E esse poder, ele é representado de forma direta e indireta pelo legislativo. Quem são? Os nossos vereadores, os nossos deputados e o nosso Senado. Dentro do município, existe uma lei que a gente pode colocar ela, imaginar que ela seja a nossa Constituição Federal, que é a lei orgânica do município. De cada município. Cada município tem sua lei orgânica. Porque diferencia, né? De município para município. Existe a sua Constituição, vamos dizer assim. Agora que ela é regida, ou seja, ela é espelhada pela nossa lei maior. Ela não pode andar em contramão. Ela tem que observar, ela tem que andar junto por de equilíbrio.
ela tem que andar junto com a nossa Constituição. Ela não é uma cópia, mas a lei maior é a nossa lei constitucional. E é interessante para as pessoas tomarem conhecimento que a nossa lei orgânica, o executivo nada pode fazer em termos de promoção dela, de formulação e de aprovação. Quem formula, quem modifica e quem aprova é a Câmara de Vereadores. E apenas diz assim: prefeito, é esta nossa lei orgânica do município. Execute-a. E ela tem que ser executada. E o senhor tem que andar nela aqui, ó, na linha. Tem que observá-la. Tanto em termos orçamentários, como na maior parte das outras questões administrativas. Isso quer dizer, Andréia, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o salário de um prefeito, ele não pode, por exemplo, o meu salário para o ano eu vou aumentar. Eu aumento o salário dos funcionários, mas o prefeito não pode aumentar o próprio salário. É isso que eu entendi? Exatamente. Jamais ele pode fazer isso. Ele pode aumentar o salário dos funcionários. Não dos secretários. Também não. Também, porque não. Secretários são nomeados, né? Exatamente. O salário, a remuneração do prefeito, do vice e do seu secretariado, quem define é a Câmara de Vereadores. Agora, ela define hoje, mas ela só tem aplicação depois de outro pleito legislativo, depois de 4 anos. O que se é aprovado neste ano... A cada quadriênio... A cada 4 anos. Então, minha gente... E o salário do vereador, quem é que denomina? Ele próprio. Ele próprio. Como? Embasado em leis. O subsídio do vereador, ele é equiparado a partir do subsídio do deputado estadual. E isso também tem uma outra situação, que vem o número de habitantes do município, é pautado também pelo número de habitantes. Por exemplo, uma cidade a partir de 10 mil habitantes, o subsídio do salário do vereador tem que equivaler a 20% do salário dos deputados. Estaduais. E assim, estaduais. E assim vai acrescentando-se 10, até o patamar de 75, com um equitativo de habitantes de mais 500 mil. Ao mesmo tempo, o quantitativo de vereadores numa Câmara não é a gente que define, vou colocar aqui 10, 20 vereadores. Não é. É por ordem de habitantes também, é da ordem populacional. Catende hoje está na esfera de 40 mil habitantes. Nessa condição é que Catende tem uma Câmara de 13 vereadores. Agora você tocou no assunto de Catende. Fala em Catende, eu queria mandar aqui um abraço, se você me permite. Tranquilamente. A uma pessoa que está nos ouvindo. Aliás, uma não, várias pessoas que estão nos ouvindo lá em Catende, nos assistindo, inclusive. Mas olha, eu quero tecer aqui uma crítica à atual gestão de Catende, sem nenhum problema de perseguição, não. Mas é um fato que está acontecendo. O SAAI de Catende quer cortar a água e cobra a água de onde não existe. Como é que pode? Isso é um absurdo. Como é que pode? Eu estou aqui com um papel, uma conta do SAAI na mão. Eu vou colocar até o nome da pessoa, a mão em cima. Deixa eu ver aqui. Colocar a mão em cima, para que a câmara não pegue o nome da pessoa, para que não haja perseguição. Que essa eu fiz questão de pedir à pessoa. Está cobrando aqui R$ 20,60 e ainda diz que a pessoa está com atraso. O SAAI comunica aos consumidores que o atraso poderá acarretar a suspensão do fornecimento de água. Mas espera aí, se a casa não tem água fornecida pelo SAAI, ele vai cortar o que desgraça lá? Diga a mim. É o SAAI de Catende. Mas eu não vou dizer nem o bairro onde é. Agora, se me perguntar pessoalmente, aí eu mostro, viu? Aqui eu não vou mostrar pela uma questão de respeito à pessoa do papel. Não é o SAAI de Catende, não. É em respeito à pessoa aqui, que me entregou isso aqui.
Mas, Andréia, voltando ao assunto, Sim. vereador, ele é o resultado do eleitor. Sem dúvida. Só existe vereador corrupto Se existe, porque tem eleitor corrupto. se identifica com a corrupção. Agora, como coibir essa prática, já que ela é tão, digamos, tão clara, Tão escancarada. tão escancarada, foi uma boa palavra, tão escancarada ao semblante na cara do brasileiro, porque isso não é só aqui na nossa região, não, é a nível de Brasil, né? Vamos falar isso aqui a nível de Brasil. Como é que a gente pode fazer um trabalho para tentar coibir, esclarecendo, educando, como fazer isso? Eu acho que parte, como pesquisadora, eu tenho atentado para a condição social das comunidades. As comunidades estão, às vezes, totalmente desassistidas, porque você percebe que praticamente é como se existisse uma cidade formal e informal. E na informalidade é que se gera as condições propícias para a corrupção. Deixa as pessoas vulneráveis. As pessoas vulneráveis, às vezes por conta do fator educacional, fator econômico, A necessidade da a fome. necessidade da fome. E isso gera as condições dos aproveitadores de plantão. Mas se a população começa a se indignar, eu acho que isso só a população é que vai resolver. Eu não sei se daqui a 10 anos, daqui a um século. Isso é a partir do momento que a gente começa a se indignar. Então isso valia muito uma questão mais pessoal e dentro de uma ideia coletiva. Você me contou uma história e eu lhe confesso que eu ri, né, da situação. Eu ri da situação, ocasionalmente, mas me compadeci diante do fato. A pessoa pediu uma cesta básica para você em troca do voto, que lhe daria um voto. Isso. E você perguntou à pessoa se aquela cesta básica valeria durante os 4 anos. Os 4 anos. Ou valeria a sua dignidade. Vale a sua dignidade isso? E aí, a qual foi a pessoa não reação da sabe pessoa? perguntar. A pessoa não sabe, ela Responder, vem ficou responder e ao mesmo atordoada. tempo ela não sabe fazer as perguntas corretas ao próprio candidato. Quando o candidato chega na sua localidade, eu acho que o mais interessante são os eleitores fazendo suas perguntas. O que ele propõe para aquela localidade específica? Ele reivindicar não, mas dizer a este candidato qual é a pauta, vamos dizer, as prioridades dentro do entorno da sua área e sua visão de futuro para a sua cidade. Então isso você, na maioria das vezes, não vê, porque foi cadenciado por um tipo de cultura em que o candidato se coloca com uma música, se coloca com um barulho e sempre massificando o número do candidato. O meu número é esse, vote nesse, porque ele representa a mudança. Mas na hora de discutir, seja no comício relâmpago, você não percebe essas colocações. E as pessoas acabam se habituando a esse tipo de política. E quando o vereador ganha, ele toma posse, você ainda percebe que vai acontecer um esvaziamento do poder legislativo. Por que há esse esvaziamento? É culpa só dele? Não. Porque o formato fez com que a Câmara fosse vista como uma extensão da sua casa, como uma extensão da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Ação Social. Então as pessoas vão recorrer ao Legislativo como troca de como favores. uma troca de favores ou mais, ou como se fosse uma pessoa que tivesse como me apoiar, como se fosse meu pai, me dar essa assistência direta. E o vereador não foi talhado para isso, essa assistência. A gente entende as situações de precariedade que passam nossas regiões. E, propriamente, nesse momento de pandemia. Entenda-se,
O Brasil tem 5.570 municípios, cada um com sua realidade, cada um com a sua dotação orçamentária, mas todos têm de alguma forma entrado algum recurso. E esse recurso tem que ser gasto de forma inteligente. E quem pode fiscalizar isso é uma Câmara com uma boa autonomia, e não uma Câmara que passe por esvaziamentos pela questão dos conchavos, dos acordos atrás, ocultos, dos subempregos que às vezes é ofertado a uma certa quantidade de pessoas. Ou seja, eu sou muito crítica e muito verdadeira na hora de dizer que a Câmara ela não foi pautada para essas condições de vender o seu eleitor. Então, eu estou dizendo, André de Lima, hoje Ribeiro, jamais fará com que os meus eleitores sejam vendidos no dia que eu assumir uma das cadeiras, porque são 13. Mas eu posso bater no peito que uma daquelas cadeiras está reservada para mim, porque existem eleitores que se identificam com um candidato que presta o serviço de divulgar, de esclarecer a comunidade e, acima de tudo, de se indignar junto e de querer uma cidade melhor. E eu quero a minha cidade melhor. Andréa, você se considera uma candidata preparada para assumir essa responsabilidade de 4 anos como vereadora? Estar vereadora é um compromisso que se inicia desde a campanha. Uma campanha pé no chão, uma campanha sem recursos vultuosos. Então, isso a gente começa a alinhar e a espelhar que tipo de vereador ou vereadora essa pessoa vai ser. Então, eu posso afirmar, isso não é arrogância da minha parte. Aqueles que estão nos assistindo, não é arrogância. Realismo. É realismo e uma palavra firmada. Hoje, eu me sinto, eu sou uma pessoa preparada, porque me preparei nos sentidos de integridade, de justiça e educacional, para me responsabilizar com a fiscalização e com a promoção das leis da minha cidade. Programa Padrão da Notícia volta daqui a pouquinho. É só enquanto a gente vai e volta. Farma Brito, medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farma Brito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão, profissional farmacêutico em tempo integral. Farma Brito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farma Brito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farma Brito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farma Brito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. Churrascaria
Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81 3661 0255 3661 0255. Eri Cabeleireira. TV Net, a TV que vai até você. De volta, tomando uma aguinha. Aqui com o programa Padrão da Notícia. Entrevistando, conversando, esclarecendo essa conversa mais do que agradabilíssima com a candidata a vereadora na cidade de Catende, Andréa de Ribeiro Júnior, como é conhecida. E eu fiz umas perguntas para ela e vamos dar sequência à série de perguntas. Vamos. Andréa, eu acredito que todos os eleitores e até candidatos gostariam de saber por que ainda funciona essa metodologia de compra de votos. Dentro do termo científico chama-se clientelismo. Eu tenho os meus clientes. Se eu compro é porque eu tenho uns clientes fiéis. Se eu não tivesse uma fidelização de clientela, eu não teria nenhuma compra de votos no município ou nos municípios. A gente entende que ainda existe esse poder do clientelismo, daqueles que procuram e tem uma resposta. E depois procura pela segunda vez e tem uma outra resposta. Aí dali para a linha de vícios, e isso se estender dentro dos nossos poderes, e isso vai desaparelhar um negócio e acaba desaparelhando o nosso município como um todo. Aí se faz de forma inocente, mas isso está dentro do coletivo, da memória coletiva das pessoas, infelizmente. Andréa, o vereador, suponhamos, o vereador está pedindo voto nas ruas, tal, num bairro, e de repente ele acha ou começa a sessão de promessas. O vereador pode prometer, digamos, calçar uma rua, o vereador pode prometer que vai fazer isso ou aquilo para as benesses do bairro, ou daquela avenida, ou daquela rua, ou para aquela comunidade? Ele pode fazer isso? Nossa, jamais. Jamais. Porque isso direciona ele para duas situações. Ou ele é muito leigo e inocente também, muito. Aí eu digo, por que você quer ser? Se prepare antes. Se prepare em todos os sentidos, na forma como um líder dentro de uma discussão, de uma pauta, o líder que fala sobre a terra, o líder que fala sobre a saúde, a minha bandeira, uma causa. Tenha sua causa. E depois disso, se prepare. Se prepare porque você vai negociar as condições rigorosamente dentro das leis, dentro do município, mas com o seu executivo. Você vai propor, você vai sugerir ao seu prefeito projetos, mas você vai dar a satisfação, o retorno àquela comunidade
onde você é o representante maior. Você tem a obrigação de representar. Então, como eu falei, há um ponto de partida que inicia-se, obviamente, como eu disse, ponto de partida, no momento da candidatura da pessoa, do ser humano. Então, coloque-se um espelho, se analise, se eduque, para que você se fortaleça e que quando você chegar dentro da Câmara, você não seja mais um que seja cooptado, mas sim que você seja um com autonomia que responda às necessidades da população. Outra coisa muito interessante, que a proposição de projetos vem nesse momento agora que a gente está. Não é a baixaria, não é as discussões pela sede do poder. E as pessoas conhecem seus representantes. Elas conhecem. Ninguém mais sábio do que a população. Ela conhece seus representantes. E basta ela ter paciência para poder escolher as melhores opções. Andréa, por que é que... Eu estava assistindo um documentário, uma cidade alemã, confesso que eu não decorei o nome, eu sou ruim de decorar, você sabe disso. A cidade alemã, que tem menos habitantes do que, vamos exemplificar, Catende. Tem menos habitantes do que Catende. Mas diga-se de passagem que se eu tivesse hoje 20 anos, eu fazia de tudo para ir morar naquela cidade. Porque se existe um lugar no mundo que você pode chamar que é o primeiro degrau para o céu, é aquela cidade. E não é no outro planeta, não. É aqui no nosso planeta Terra, na Alemanha. Aí eu fui analisar, eu fui pesquisar no Pai dos Burros, lá no Google, né, que antigamente era o dicionário, hoje é o Google, né? E eu fui analisando no Google, o faturamento da cidade é 65% do faturamento da cidade de Catende. Só que ela está na frente anos-luz de Catende. Por que essa diferença tão grande, tão assustadora? Essa diferença, ela se dá no momento de serviços. Os serviços retornam de forma eficiente e rápida para a comunidade. O uso do dinheiro é feito de forma inteligente e agregado com leis que realmente são reguladas e são, vamos dizer assim, validadas. E a gente não tem lei, a gente não tem recurso. Temos, dentro das nossas condições. Agora, com isso agregado a dois fatores também, né, André? Que a gente pode agregar dois fatores que eu parei para pensar agora. Me caiu a ficha. Quando você começou a falar, eu comecei, aí eu vi que caiu minha ficha. Existem dois fatores. Lá, a justiça realmente funciona. Funciona. Com punições severas. E outra, o eleitorado esclarecido. Sem dúvida. Agregado a esses dois fatores, as coisas andam. É o cidadão, o papel do cidadão ativo, né? Esse é o cidadão que compreende e quer e cobra uma cidade melhor. A gente tem as proporções do primeiro mundo e do nosso mundo que a gente ainda vive numa condição de subdesenvolvimento. Aí tem todos os imperativos dos projetos sociais, que a gente vê que toma, às vezes, projetos sociais como um Se Liga, um Acelera, ele vem para balançar essas estruturas e tentar colocar os municípios que estão abaixo de uma linha de desenvolvimento, tentar colocar ele a alcançar um certo padrão, justamente por conta das deficiências. Todas as deficiências econômicas que acabam imperando no educacional. Então, a gente, às vezes, recebe determinados programas, projetos sociais, como se fossem grandes revoluções. E não são. Eles vêm apenas para subsidiar e nos tutelar, vamos dizer assim, para que depois a gente consiga respirar e andar de forma autônoma. E, infelizmente, é onde a gente vive ainda, no formato de subdesenvolvimento. Mas isso não quer dizer que a gente não dê nossos exemplos, nossos saltos. Nosso dever de casa tem que ser feito com a nossa comunidade, com a nossa casa.
E isso a gente percebe em nossa região, tantas cidades já despontando, vendo, se conhecendo na realidade a sua vocação. Hoje eu percebo no meu município Catende que muitos, como fakes, propostas assim, sem fundamento algum. Indecorosas. Não só indecorosa, mas ainda pior do que isso. Se sujeitando a dizer às pessoas que em Catende será implantado uma indústria, um parque industrial, trazer uma realidade de uma fábrica que deu certo numa outra localidade, Numa região. numa outra região com outras condições. E isso não é a nossa realidade. Nossa realidade, ela tem que ser estudada com especialistas, e o maior dos especialistas é a comunidade, que ela tem que dizer o que ela realmente anseia, o que ela é apta a fazer, o que ela aprendeu a fazer durante dezenas ou séculos de vida com os seus antepassados. Catende hoje tem uma vocação que, a meu ver, ela se alinha com a questão de produção agrícola, não agronegócio, mas a agricultura familiar, porque temos hoje mais de 1.000 hectares de terras disponíveis à população. E a população precisa se apropriar dessa sua riqueza e gerar sua fonte de renda disso. Poderias, nesse caso, se copiar, digamos assim, Copia Andréia? não. Não, mas eu digo, se copiar o exemplo de uma Petrolina, que tem... Um exemplo, se copiar o exemplo de Petrolina. Agora, querer copiar em Catende o exemplo de Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, eu acho que é um equívoco da parte, ou talvez ilusionismo. Ilusionismo, exatamente. Ilusão. Sonho não, ilusão. Que o sonho, ele é sonhado, ele é refletido na luta e na batalha. Vejo isso com muita tristeza dentro do meu município e dentro da minha região, onde a gente tem estudado tantas situações. Eu vi o nome da minha cidade em tantos livros de sociólogos a nível internacional, no livro de Boaventura, falando sobre o exemplo de Catende com a economia solidária. É um exemplo de maior projeto de economia solidária do Brasil e um dos maiores do mundo. Isso é estudado nas bancas, esses livros, nas bancas das universidades de Coimbra, de Lisboa, nas universidades de Salamanca. Está lá um nomezinho Catende, porque foi estudado a nossa realidade como exemplo de grandeza, de força do nosso povo. Mas que, infelizmente, isso vai se degradando conforme o tempo, conforme a corrupção vai se perpetuando no meu município. De que forma isso? Não é aquela, vamos dizer assim, não é aquela corrupção ativa, não quero dizer isso. Me corrijo. É aquela condição de que parece que a gente não acredita, e por não acreditar, vai imperando os subempregos. E a competência? Existem homens na nossa cidade, na nossa região, existem homens e mulheres com competência e com ética e com moral de refletir bons caminhos para o nosso município. Agora, se fazer isso, colocando as pessoas, o município paralelo, isso não existe. Eu vou chegar numa localidade, como uma candidata a vereadora, e vou dizer aqui, quero implantar, senhor José e dona Maria, se eu for eleita, eu vou implantar aqui uma granja. Mentira. Ele nem pode implantar uma granja ali pela condição do que ele assume como vereador, que o vereador propõe. Isso ele vai negociar dentro da Câmara, projetos, e esses projetos respeitando o tempo regimentar, porque existe um tempo regimentar para cada aprovação de projetos, e o próprio regimento interno da Câmara, como ela se organiza. Então, isso é muito bem claro, isso tem que ser muito bem visto dentro desses papéis. Além disso, Ribeiro, eu queria só terminar essa condição de economia dizendo que, percebam, catendenses, Catende teve uma fábrica com uma idade de 140 anos. Nós, como cidadãos brasileiros, temos uma Constituição que completou no dia 5 de outubro 32 anos. Então, temos 32 anos
de plena atividade democrática em que eu posso votar e posso ser votada, posso colocar meu nome para votação. Ao mesmo tempo, vendo uma cidade que existia uma indústria que teve 140 anos. E nesses 35 anos, vou dizer assim, de atividade do nosso município, que fábrica foi implantada? Se a primeira, a maior delas, foi a usina Catende. Então isso não existe, essas coisas não vêm da noite para o dia. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que 140 anos atrás foi implantada a usina Catende, que, diga-se de passagem, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Eu vou dizer que ela ficou entre as 3 maiores do mundo, né? Em todos os termos. Uma das 3 maiores do mundo estava aqui em Pernambuco, mais propriamente em Catende. De 35 ou 40 anos para cá, nenhuma outra fábrica ou indústria foi implantada. Um parque realmente implantado, porque já existia em Catende a Brasfio, a Cipeco, mas que foi recolocado fábricas dentro daquele espaço físico. Mas eu digo da sua constituição, em 40, vou colocar em 35 anos, vou nem dizer 40, foi construída alguma? Não. Andréia, digamos assim, se o eleitor catendense quiser votar em Andréia, qual o seu número? Esse pleito eleitoral nos faz ser identificados por um número. Eu gostaria muito de ser identificada pelas minhas ideias. E a partir do momento que as pessoas abracem as minhas ideias e que, vamos dizer, que se irmanem com isso, com essa visão, e dizer que a minha cidade tem jeito, a nossa região tem jeito, porque a história da nossa região provou isso. Hoje eu digo que o meu número é 77222. 77222. O meu partido é o Solidariedade. É um partido razoavelmente novo, mas com grandes ações. Tem hoje 14 deputados na Câmara Federativa, sendo 3 do Nordeste. Olha, Ribeiro, dá uma tapa na tua cara. Porque ela acabou de mais uma vez me mostrar que este país, infelizmente, apesar de muitos progressos, muitos avanços, muitas ideias, muitas coisas bonitas que acontecem, este país ainda tem que andar bem atrás do burrinho ou da mula de carga. Infelizmente, onde para ser político no país, temos que dar número a ele como se ele fosse um presidiário. Olha a contradição. Para ser político no meu país, ele tem que ter um número como um presidiário. Ele é conhecido pelo seu número. Assim como é o detento conhecido pelo seu número. Ela deixou claro que o eleitor deveria conhecer os seus políticos pelas suas ideias, pela forma de trabalhar, pelo seu nome e não por número. Mas, com a palavra, as autoridades, quem sou eu? Mas, Andréia, feliz demais da conta por esses esclarecimentos e confesso, para que o público saiba, sou seu fã acima de qualquer coisa. Porque além de esposo, confesso, sou seu fã incondicional. Às vezes eu digo a ela que admiro, me deixou sem palavras. Que admiro-a, mas ela acha que eu estou com brincadeiras. Então eu falando aqui, abrindo meu coração para ela, dizendo: sou seu fã, porque conheço você de perto, vejo a sua capacidade todos os dias, toda hora e a todo minuto. A sua condição de sabedoria,
quando você quer uma matéria, quer ter conhecimento daquela matéria, você praticamente não dorme, mergulha a fundo, decora, tem uma facilidade maravilhosa que Deus te deu de decorar as coisas, de aprender, né? De raciocinar e aprender. Eu chamo de decorar porque eu sou broco mesmo, viu? Então, eu sou suspeito a falar. Não, eu não sou suspeito a falar. Eu seria suspeito a falar se eu tivesse com mentiras. Aí eu seria suspeito. Mas aqui é a pura realidade, nua e crua. Infelizmente, agrada a uns. E graças a Deus a maioria. E desagrada a outros. Que infelizmente são aqueles que nos perseguem. Mas, André, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Principalmente a todas as palavras que você tem emprestado, porque eu sei que isso é verdadeiro. Não são palavras vazias, são palavras que têm emoção e têm sentimento. E isso me deixa um pouco tímida diante aqui das câmeras nesse momento que você presta esse depoimento. Mas, assim, o nosso momento hoje, colocando mais uma vez, é, acima de tudo, prestações de serviço para a nossa comunidade, informá-la. Educar não, que a gente que se educa, porque quando a gente abre o espaço para que o conhecimento chegue a nós, a nossa casa, a nossa mente, a gente refletir, e isso é um grande movimento de revolução. Isso é a verdadeira revolução. E temos visto as pessoas dizendo que querem a mudança a gente entende que primeiro passa pela mudança de mentalidade. Então, pensem, minha gente, não digam jamais que não vão, que não irão às urnas dia 15, porque não acreditam mais. Olhem, o poder do legislativo é seu. O poder de escolher o seu representante que vai gastar o seu dinheiro, o seu prefeito, é seu. E como você vai colocar esse seu poder embaixo da cadeira, onde muitas pessoas morreram, deram sua vida para que você pudesse ter esse poder nas mãos hoje. Então, não largue esse poder, para que amanhã a gente não dê espaço para pessoas que irão vir com outro projeto que não seja da nossa democracia. Vamos acreditar na nossa democracia, fazendo o nosso papel e retirando aquilo que não serve e colocando mais uma vez aquilo que serve a partir do momento que a gente reflete. Infelizmente, o momento não deu para a gente poder esclarecer um pouco sobre os privilégios, os ditos fórum privilegiados, que eu gostaria muito de ter discutido aqui hoje, levado a público ao conhecimento das pessoas. O que é um fórum privilegiado de um vereador, de um deputado? Isso seria muito importante, talvez isso para uma outra situação, enfim, um outro momento. Muito obrigado. Bom, eu sempre costumo dizer, quando termino o programa Padrão da Notícia, aqui pela sua TV Net, eu sempre costumo trazer uma frase, às vezes uma reflexão, mas hoje eu só quero dizer uma coisa, uma pequena frase. Me diz com quem andas e eu te digo quem tu és. Boa tarde. TV Net, a TV que vai até você.